Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. Tá bom assim? Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovisman, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Aqui no YouTube, Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal. Estamos conversados então? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos no livro do profeta Isaías. Hoje vamos fazer o capítulo 25. O capítulo 24 até o capítulo 27, nós temos ali é, um pequeno apocalipse do profeta Isaías, do 24 até o 27, tá bom? Hoje, no capítulo 25, nós teremos uma palavra de louvor, uma palavra de gratidão ao Senhor Deus, tá bom assim? Leremos o texto como estamos fazendo sempre e vamos tirar para nós algumas lições, alguns apontamentos para o nosso dia a dia, tá bom assim? Vamos ler o texto então? Capítulo 25 do profeta Isaías e depois façamos alguns comentários, tá bom? Vamos lá? Diz assim o texto: Senhor, tu és o meu Deus, depois daquele apocalipse do 24. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas com fidelidade e firmeza. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado na sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos cruéis é como a tempestade contra um muro e como um calor no deserto. É nada perto do Senhor, isso tudo aí é nada. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Que canção, né, irmãos? Viu agora da onde foi tirada aquela canção lá? Aquela canção é, da tempestade lá? Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, ele tragará a morte para sempre. Que apocalipse, né, gente? O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, quem o disse. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Exaltemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou.
Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteada no seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o seu orgulho será abatido, apesar de habilidades das suas mãos. Serão abatidas as partes altas das suas fortalezas e derrubadas serão lançadas ao pó da terra. Que canção nós temos aqui neste capítulo. Essa palavra de gratidão por tudo que o Senhor fez, fará e sempre fez. Então nós temos aqui o texto lido, espero que vocês ainda tenham na retina de vocês aqui, entendeu? Lembra daquela aquela canção, como, como, como o Senhor é poderoso em meio à tempestade, como o Senhor é poderoso em meio às ventanias, ao tempo contrário? É isso daí. Essa canção parece que foi retirada aqui desse capítulo 25 do profeta Isaías. Vamos então para alguns comentários agora para as nossas vidas nesse momento. Então, vamos ver então aqui agora algumas lições para as nossas vidas. Depois de um forte juízo global no capítulo 24, agora nós temos uma mudança completa. Agora nós temos um cântico de louvor, um cântico de esperança, um cântico de vitória, um cântico de gratidão. Isaías, capítulo 25, pode ter como tema, como título, o Deus que vence, consola e prepara um futuro glorioso para o seu povo. O Deus que vence, batalha, supera tudo. A verdade central que nós temos aqui nesse texto é a seguinte: Deus derrota o mal, sustenta os humildes e prepara uma salvação definitiva para o seu povo. É a ideia central que nós temos aqui. O problema que de novo volta a ter aqui, é o seguinte: o orgulho humano se levanta contra Deus, mas não permanece, não prevalece, pode até se levantar, mas não permanece. Deus sempre sai vencedor. Gente, depois do juízo, então, vem essa adoração, vem essa canção aqui. Isaías 25 vai mostrar para nós que Deus não julga por prazer, ele julga para restaurar, para curar, para trazer ordem, para revelar a sua glória. Ele julga por isso. O resultado final não é o medo, não é o pavor. O resultado final é uma canção, é uma celebração, é uma gratidão. O resultado final é uma canção. Deste capítulo aqui, nós podemos extrair isso daqui. O resultado final não é o pavor ou o medo. Não, é uma canção, é uma adoração, é uma gratidão. Uma lição aqui é o louvor pela fidelidade de Deus. O louvor, a gratidão pela fidelidade de Deus. Quando ele fala assim, ó Senhor, tu és o meu Deus. Quando ele diz isso, ó Senhor, tu és o meu Deus. O Isaías exalta as maravilhas de Deus. O Isaías reconhece os conselhos antigos, a fidelidade do Senhor. Deus não se manifesta de improviso, ele tem plano, Deus planeja. Tudo faz parte de um plano sábio, de um plano eterno do Senhor Deus. E o Isaías louva a Deus por isso, ele percebe isso. Ele fala da queda dos sistemas orgulhosos, da queda dos sistemas arrogantes. Deus transforma, ele fala isso, que Deus transforma cidades arrogantes em ruínas. Ele transtorna tudo, cidades arrogantes cairão, fortalezas caem, inimigos silenciam, a violência perde a força, perde a força. O que parecia invencível, o Isaías agradece e fala, desaparece. Vai desaparecer. O Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é maravilhoso, ele é refúgio para os fracos. No verso 4 ele vai falar isso, foste fortaleza para o pobre. No verso 4, foste fortaleza para o pobre, para o necessitado. Enquanto o orgulho cai, os humildes encontram abrigo. Os humildes encontram refúgio. Deus se revela então como um abrigo, como refúgio na hora da angústia. Ele se revela como sombra no meio do calor, defesa na tempestade, que é o que nós temos aqui a partir do versículo 5.
Ele é refúgio, ele é refúgio. E ele fala aqui de um grande banquete a partir do versículo 7, um dos textos mais belos do Isaías. O Senhor preparará um banquete, o Senhor preparará um banquete no versículo 6. A imagem é de alegria, que a imagem de alegria, a imagem é de comunhão, é de abundância, é de celebração. Quando ele fala, neste monte o Senhor dos exércitos preparará um banquete. Ele preparará um banquete, uma mesa preparada, uma mesa farta. O Isaías fala disso. A morte será destruída, no verso 7. A morte será destruída, aniquilada, aniquilará a morte para sempre. Ele diz aqui no verso 7, aniquilará a morte para sempre. Aqui está o clímax, lágrimas enxugadas, vergonha removida, morte vencida. O maior inimigo da humanidade será derrotado, a morte aniquilada, enxugará as lágrimas, retirará toda a zombaria. Olha que maravilha! E a alegria dos salvos, no verso 9, naquele dia eles dirão, esse é o nosso Deus. Eis que este é o nosso Deus. O povo celebra, o povo regozija, esperamos nele e ele nos salvou. Esperamos nele e ele nos salvou, nos alegremos nele. A espera é recompensada, a espera fiel termina numa alegria palpável, uma alegria real, uma alegria perceptível. O orgulho aqui é pisado no verso 10. O orgulho é pisado. Ele fala do Moabe, o Moabe que representava a arrogância, Moabe que representava a resistência. Muros são derrubados. A altivez de Moabe é humilhada. E o Isaías louva a Deus por isso. O orgulho não entra no reino de Deus. Não, o orgulho não entra no reino de Deus. Então ele traz isso para nós como canção, como uma gratidão no peito dele. Aqui nós podemos pensar que é como uma longa noite de guerra, uma noite longa de perdas, uma noite longa de sofrimento, mas ao amanhecer, quando chega o amanhecer, o inimigo está caído, o inimigo está derrotado, a paz chegou, a mesa está posta, as lágrimas cessaram. É isso que Isaías mostra. Quando você confia em Deus, pode ter certeza que ele recompensa. Assim é a esperança prometida pelo Senhor. É assim que o Senhor faz com a gente. É desta maneira que ele opera. Portanto, Isaías 25 traz consolo, traz restauração profunda, traz esse reconhecimento. Deus continua fiel, ele tem um plano, ele não trabalha no improviso, ele continua fiel. Mesmo quando não entendemos o processo, ele tem um plano, meu irmão. Deus sempre tem um plano, você precisa confiar nisso. O orgulho cai e a humildade é reconhecida. O orgulho cai, a humildade permanece. Deus resiste aos soberbos, como está lá no livro de Pedro, 1 Pedro, ele resiste ao soberbo, ao soberbo. Há um futuro preparado para aqueles que esperam no Senhor. Há um futuro preparado. A história, gente, a história, querido irmão, a história não termina em caos. Não, a história pode até ter caos, mas não termina no caos. A morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. Deus promete vitória, Deus promete consolo, Ele promete ser abrigo, Ele promete ser refúgio, Ele cumpre o que Ele fala. Deus não age de improviso. Você tem esperado em Deus ou você já desistiu? A sua postura é de humildade ou de autossuficiência? A sua esperança está no presente que o Senhor é para você, na restauração que Deus é para você, ou você continua dependendo de você? Hoje, pensa comigo, Deus está chamando a gente. Através dessa canção, nós estamos sendo desafiados a confiar no plano dele, a confiar na palavra dele, permanecer fiel em meio às lutas, viver com esperança viva. Talvez hoje você esteja passando por lágrimas, por desespero,
O Senhor Deus enxugará cada uma delas. O Senhor Deus consolará cada ser humano que confia nele, que fez dele o seu abrigo. O Senhor Deus sempre, ele promete que será sempre o nosso pastor. Em Cristo Jesus, isso se cumpre. Isaías 25 se cumpre gloriosamente no nosso Senhor. Se cumpre tremendamente no nosso Senhor. Ele venceu a morte, ele prepara uma mesa, ele consola os seus, ele trará plenitude final. Ele trará plenitude final. Nele, em Cristo Jesus, a esperança não decepciona. Em Cristo Jesus, a esperança é real. Confia nele. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus, nosso pastor eterno, nosso sumo pastor. Isaías, capítulo 25, então, vai ensinar para a gente que Deus é fiel aos seus planos, o Senhor Deus é fiel, que o orgulho será abatido, que Deus é refúgio, Deus é abrigo para os humildes. Há um futuro de celebração preparado, há um futuro de celebração. A morte será vencida, a esperança em Deus termina em festa, em banquete, em alegria, em banquete. Quando é que a gente vai confiar totalmente no Senhor? Quando é que nós dependeremos totalmente do Senhor? Quando é que nós esperaremos somente nele? Ele é o pastor eterno. Cristo Jesus é aquele que venceu e disse para nós confiarmos nele e dependermos dele. Amém? Você vai depender da sua autossuficiência ou vai se refugiar em Cristo Jesus? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, tá bom? Assim não fique sem ajudar, ajude-nos. Precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.